FreeBuds 4 e fones antigos ainda conta do recado horrível. Os fones FreeBuds 4 foram lançados há algum tempo pela Huawei e recentemente até receberam sucessores no Brasil, o FreeBuds 5i. Mas o modelo antigo segue à venda por aqui, oferecendo cancelamento de ruídos a um preço mais baixo. Será que ainda compensa comprar o dispositivo? O Olhar Digital testou o FreeBuds 4i para saber se o antigo fone de ouvido da Huawei ainda vale a pena. E a resposta é sim. Ele oferece boa qualidade de som e recursos interessantes para um modelo que pode ser encontrado por cerca de R$ 350. Confira abaixo nossa análise. O design do dispositivo não se destaca muito, é mais ou menos o que esperamos de um fone de ouvido sem fio. Os fones são relativamente grandes, mas não são pesados e nem chegam a ficar desconfortáveis no ouvido do usuário. A borrachinha pode ser substituída e o aparelho acompanha 2 outros tamanhos, cabendo ao usuário determinar qual é o mais adequado para o ouvido. Ele é confortável e não é de ficar saindo do lugar, mesmo andando na rua. Não me via tendo que ajustar o posicionamento do fone de ouvido para que ele não caísse, ou mesmo para que não se soltasse do ouvido a ponto de interromper a reprodução de áudio. O processo é simples: coloque o fone no ouvido e esqueça que ele existe. E, com proteção contra a água, ele também pode continuar funcionando mesmo debaixo de chuva. O estojo de recarga tem o formato oval e é um pouco grande também, mas é fácil de ser transportado, cabendo facilmente no bolso, embora talvez seja mais adequado guardar em uma bolsa ou na mala. Abra a tampa para um LED exibir o nível da bateria, verde quando está alto, amarelo quando está mais ou menos na metade, vermelho quando está acabando. A recarga é feita via USB-C, em uma porta encontrada na parte inferior do estojo. Na lateral direita, a Huawei incluiu o botão para o emparelhamento do dispositivo. O que realmente importa em um fone de ouvido é a qualidade do áudio. Não adianta ter um acabamento de ponta e recursos avançados se o som não for bom. Afinal de contas, a principal função de um fone de ouvido é reproduzir som, certo? Bem, nesse aspecto o FreeBuds 4i não decepciona. A sonoridade dos fones da Huawei é de boa qualidade, oferecendo som vivo independentemente do estilo musical ou podcast que você esteja ouvindo. O som é vivo, com graves intensos na medida ideal, por mais que não seja um fone premium. O áudio oferecido é de boa qualidade o suficiente para que o ouvinte consiga apreciar detalhes da produção da música e também de cada instrumento que está sendo tocado. Para as chamadas telefônicas ou videoconferências, o microfone oferecido pelo FreeBuds 4i é de boa qualidade, garantindo que a sua voz seja ouvida pelos outros participantes sem dificuldades. Não há cancelamento de ruídos para o microfone, infelizmente, mas ainda assim o resultado é bastante satisfatório. O pareamento do FreeBuds 4i com o smartphone é feito a partir do aplicativo iLife da Huawei. Ele não está disponível na Play Store brasileira, e é preciso instalá-lo via lojas alternativas de apps, como a App Gallery da Samsung. É um processo um pouco mais incômodo do que o necessário, mas, a partir do momento em que o emparelhamento é feito, ele funciona perfeitamente. O aplicativo permite conferir o nível da bateria de cada fone individualmente e também do estojo, assim como gerenciar quais são as funções dos gestos. Sim, o FreeBuds 4 conta com controle por gestos. Por padrão, 2 toques nas hastes do dispositivo fazem com que a reprodução seja interrompida. Pressione os fones por alguns segundos para ativar os modos de cancelamento de ruído. É possível alterar a função pelo app, como disse, e cada fone pode ter uma diferente. Você pode, por exemplo, fazer com que os 2 toques no fone direito comecem a reproduzir a próxima música, enquanto o direito retorna a anterior.
Ou então pode fazer com que algum deles ative o assistente de voz. Ou pode deixar como vem no padrão, com os dois fones servindo para a mesma coisa. Já a função realizada ao pressionar o fone não pode ser alterada. Os dois vão servir sempre para a mesma coisa. Que pode ser ativar o controle de ruído, ou absolutamente nada. São 3 modos de ruídos: desativado, cancelamento total de ruído, ou sensibilidade ao ambiente. Este último é muito bom para quando estamos andando na rua, apesar de reduzir a maior parte do barulho. Ele ainda deixa passar alguma coisa. Então você vai ouvir carros passando por perto. E não será atropelado por estar totalmente imerso no som. Novamente, é fácil mudar entre esses diferentes modos. Pressione para ativar o modo total. Pressione de novo para mudar para a sensibilidade ao ambiente. Pressione de novo para desativar. E repita. Vale ressaltar aqui que os fones não são exclusivos para smartphones e podem ser pareados a diferentes tipos de dispositivos. Eu fiz um teste com o meu Nintendo Switch e foi bem sucedido, ao pressionar o botão lateral do estojo. O console identificou os fones e o emparelhamento foi feito. Consegui jogar alguns games no modo portátil do Switch usando os FreeBuds 4 e achei o resultado bem satisfatório. O ponto negativo fica por conta da ausência de um equalizador pelo aplicativo, o que significa que o usuário não pode personalizar o áudio de acordo com as suas preferências. A Huawei afirma, já na caixa do dispositivo, que o FreeBuds 4 oferece até 10 horas de bateria. Na prática, é bem perto disso. Obviamente, a autonomia acaba dependendo do uso dos recursos de cancelamento de ruído, quando estão ativados. A bateria é consumida mais rapidamente do que quando estão desativados. Ainda assim, é bem realista esperar que, mesmo com o cancelamento de ruído ativado, os fones vão durar boas 7 horas. A recarga é feita via USB-C através de uma porta na parte inferior do estojo, e a Huawei afirma que apenas 10 minutos de recarga garantem 4 horas de reprodução do som. Não é possível afirmar que seja exatamente assim, mas o carregamento é bastante rápido e é bastante provável que você passe um dia longe da tomada e sem ficar sem conseguir ouvir suas músicas ou podcasts. Fones antigos ainda dão conta do recado e o FreeBuds 4 é um bom indicativo disso. Mesmo que a Huawei tenha lançado recentemente os FreeBuds 5 por aqui, o modelo antigo ainda pode servir muito bem para usuários. Especialmente quem procura um dispositivo com cancelamento de ruído a um preço mais acessível, dá para encontrar o fone por cerca de R$350 no Brasil. Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal.